Boa tarde, hoje nós estamos começando mais um Pod Rondônia e hoje estou com Jorge Ricardo, ele que é contador, empresário, secretário de Fazenda e também conselheiro do CRC Rondônia. E vamos tratar de alguns assuntos importantíssimos relacionados à economia e gestão de recursos dos municípios. Jorge, é um prazer estar recebendo você aqui conosco hoje, muito obrigado por ter vindo. Gostaria que você se apresentasse para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Boa tarde, Wander. Boa tarde, telespectadores. Meu nome é Jorge Ricardo da Costa, sou contador, sou empresário contábil, estou secretário de Fazenda do município desde 2021, na gestão Aldo Júlio. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o momento econômico, sobre o município, algumas coisas que a gente possa estar aí conversando e dialogando ao longo do tempo. Antes de mais nada, Jorge, eu sempre gosto de dar oportunidade para os nossos entrevistados falar um pouquinho sobre a sua história, né? Principalmente ali em relação à formação. Você que já atua há alguns anos também como conselheiro aqui do CRC Rondônia, que é um cargo importantíssimo para áreas ali de contabilidade e olhe lá também para a área dentro dos contextos econômicos. Fala um pouquinho mais ou menos sobre como você chegou dentro dessa função de conselheiro, como você ganhou essa projeção e essa relevância dentro do estado de Rondônia. Eu faço parte da área contábil desde 89. Em 2002, a gente entrou para a disputa de uma eleição do conselho, que é uma disputa normal entre algumas chapas, que se envolve com relação a fazer parte da história do conselho. E a gente foi eleito em 2002. E de lá para cá a gente vem militando. Fui 3 mandatos consecutivos, parei o mandato, cada mandato são 4 anos, retornei agora, estou no 2º mandato, ou seja, estou indo para 20 anos de conselho. A minha área de atuação é a área da Zona da Mata, a gente vai de Rolim de Moura até Costa Marques, Certo. E eu sempre atuei, a princípio foi no registro, de contábil, depois passei pela Câmara de Fiscalização, onde fui vice-presidente por mandato. Hoje eu estou na Câmara de Desenvolvimento Profissional. A Câmara de Desenvolvimento Profissional é a Câmara que desenvolve os trabalhos, cursos, treinamentos, algumas... discussão que dá sobre o desenvolvimento da contabilidade. E eu me sinto bem, já estou há muito tempo. Não sou adepto a perpetuar no mandato, porém, e até a última eleição eu estava como técnico em contabilidade, como é uma área que pouca gente milita como técnico, hoje todo mundo praticamente é contador, e eu sou contador hoje, e eu fiquei nesse tempo todo aí para poder auxiliar, porque conselheiro é uma função gratuita, o que a gente tem é muito trabalho, onde a gente representa todos os contadores da área, onde a gente discute, a gente cria processos, Quando eu estava na Câmara de Fiscalização, a gente relata processos contra colegas, Aqueles que não estão dentro da legalidade, fazendo as coisas corretamente dentro da profissão. Hoje um pouco menos trabalhoso, que é desenvolvimento profissional, mas já estamos há algum tempo. E tudo isso dentro da contabilidade, porque a extensão do conselho é nosso profissional, que é a parte contábil. Então, nós representamos a contabilidade. Então, assim, é muito gratificante estar hoje representando, ao longo desse tempo todo. São 4, 5 mandatos, praticamente, e a gente está aí para contribuir. E como você vê, por exemplo, o panorama da profissão contábil aqui no estado de Rondônia? Está crescendo, está diminuindo? Quais são as perspectivas para o profissional? Para quem está nos assistindo, por exemplo. Nós somos hoje em cerca de 5 mil contadores em Rondônia. Bastante. Gente, feminino, masculino, técnico contábil e profissional contador. A contabilidade é uma área que jamais vai perder a sua essência, Wander? A contabilidade é uma área hoje essencial para o desenvolvimento do país, do estado, do município, Nós hoje costumamos dizer que sem a contabilidade os gestores não têm tomada de decisão, que é nós que fazemos toda a parte de execução, toda a parte de demonstração e informação para que os governos, dentro das nossas informações, tomem as suas diretrizes orçamentárias e financeiras que possa estar aí contribuindo para o desenvolvimento do país. A contabilidade vai acabar? Não, não vai acabar. Logicamente que passa por as mudanças, é normal. Pelas atualizações, Atualizações, e quem não se atualizar certamente não vai perpetuar no mercado. E eu digo que nós fazemos parte hoje, você também como contador, de uma das melhores profissões que nós temos hoje no país. Aqui é uma das mais promissoras, E cresce, tem bastante alunos. Eu percebo assim, que de uns anos para cá deu uma diminuída, obviamente,
Mas Algumas assim, pessoas deixaram de antigamente... ingressar nos cursos? Mas tem muito curso, né? Hoje, né? Antigamente tinha poucos, né? É verdade, faz sentido, né? Houve Entendeu? uma Então, popularização também do curso, né, de ciências popularização do contábeis. curso. Hoje tem muito pessoal hoje no direito, muita gente procurando a medicina. Contabilidade é um curso que você sempre vai ter a demanda, talvez um pouco menos, mas sempre vai ter. E é uma profissão que muito interessante, é uma profissão que eu sou suspeito em falar da contabilidade, que eu não sei fazer outra coisa a não ser contabilidade. Estou hoje na prefeitura, mas é um elo da contabilidade, né? E a gente fala com contabilidade com muito amor e carinho. Há uns anos atrás, a Revista Brasileira de Contabilidade divulgou alguns dados, né? Que 2% dos profissionais de contabilidade alcançavam a excelência e o êxito da profissão. E, na verdade, o artigo na época foi construído, inclusive, como uma crítica, que de 100% que se formam, 2% também levavam a sério. Ou seja, é um mercado que tem muitas opções, necessita da mão de obra especializada, e essas pessoas que realmente se aprofundam dentro da área contábil, elas se projetam, né? A contabilidade, como qualquer profissão, né? Você não pode ser mais um, né? Você tem que ser o cara, você tem que tentar fazer sua parte, né? Nada vem de graça. Se você falar para mim hoje que eu trabalho 8 horas numa qualquer profissão e vai se destacar, eu vou falar para você que está mentindo, porque não existe isso, né? Não existe uma fórmula correta. A contabilidade é legislação, é o tempo todo, é mudança, alteração, e a gente tem que estar acompanhando. Então, contabilidade, se eu trabalhar 8 horas por dia, sentar no meu berço esplêndido, eu não vou acompanhar o dia a dia. Então, por isso que a gente precisa ter um pouco mais, tem que ter boa vontade, tem que buscar. Eu falo que a gente não tem que correr atrás, quem corre atrás já está perdendo, né? A gente tem que sair na frente, e é o tempo todo, lendo, se aprimorando, buscando informação, trocando feedback, trocando figurinhas com colegas, que eu sei que nada sei. Então, a partir do momento que eu entendo que eu sei pouco, eu posso buscar mais. Isso é a contabilidade, isso é a profissão no contexto geral. E dentro de uma percepção, outra percepção dentro dessa profissão, a mão de obra especializada na área contábil está escassa? Escassa, muito difícil, muito difícil. Talvez a gente esteja passando por um momento mais complexo da área contábil e na área profissional de todo o país, né? Nós, assim como em outras áreas também, nós temos muita dificuldade. Hoje, se tiver alguém hoje que tem um pouco de prática, não vou dizer que precisa ser excelência, prática na contabilidade, ele está empregado em qualquer momento. Não existe mão de obra hoje qualificada na contabilidade desempregada. Se há, é porque não querem buscar, não querem serviço, porque espaço tem. Eu fiz essa pergunta porque eu estou passando por uma situação muito parecida. Até compartilhei com você esses dias, né? Uma empresa me procurando para indicar um contador para assumir a contabilidade dela. Ela quer que seja exclusivo. Ela vai contratar o sistema e tudo mais e pagar R$5.000. Esse é o salário, não é o salário ruim para quem trabalha na área, né? Não é ruim. E não encontra um profissional com um pouquinho de prática que possa ingressar dentro dessa empresa. Olha como está escasso a mão de obra dentro da contabilidade. Hoje, para você conseguir uma mão de obra, você tem que buscar ele treinar. Hoje você não consegue mão de obra hoje, técnico já aprimorado dentro da contabilidade hoje para você contratar. Muito difícil, é quase que raro. A gente procura muito hoje estagiários, pessoas que estão fazendo contabilidade, às vezes nem estão na contabilidade, você vê quão difícil está sendo para que a gente possa qualificar ele para poder desenvolver os trabalhos nas nossas empresas. Realmente não é só eu que estou falando, isso é no contexto geral. E como que está sendo a visão do CRC relacionado às mudanças que a profissão está tendo? Por exemplo, atualmente a gente está vendo aí uma escalada grande sobre a análise das demonstrações contábeis, a análise do mercado financeiro, outras percepções dentro da profissão contábil que até pouco tempo a gente só via dentro de um escritório de contabilidade. E hoje a gente percebe que o próprio Conselho de Contabilidade tem ampliado essa questão do marketing, a popularização do que o profissional pode fazer além do escritório de contabilidade. O Conselho tem feito muito treinamento, palestras, cursos. Agora mesmo nós vamos ter a semana que vem em Vilhena um curso, né? Vai ser 3 dias, onde a gente vai estar falando sobre toda a área contábil. E assim, ele tem dado bastante treinamento, bastante ênfase para que a gente as pessoas consigam adentrar nessas áreas. São áreas difíceis, áreas bastante complexas, que às vezes as pessoas não têm um dom, mas a gente tem como buscar informação e buscar treinamento. E assim, o Conselho vê com bons olhos, é um nicho de mercado que vem aparecendo, já existe, né? É aprimoramento, e o Conselho tem dado bastante evidência com relação a essa situação.
Nos grandes centros urbanos a gente já vê, né, contadores se destacando dentro desses ramos, principalmente ali dentro do mercado financeiro, né, juntamente com os economistas e outras profissões dentro dos analistas técnicos ali que a gente está tendo hoje operando em São Paulo, por exemplo. É uma função nossa, né, Wander? Quando fala em números, né, é contador, é contabilidade. É só essas formas de trabalho, esses nichos de mercado que vem aparecendo, que vem cada dia mais dando espaço para nós contadores. Bacana. O Jorge também é empresário, além de ser conselheiro do CRC, e atua já há alguns anos na iniciativa privada e com alguma propriedade. Inclusive, ele pode falar também para a gente sobre os desafios do empreender, uma vez que, além dele mesmo estar empreendendo já há algum tempo, ele também lidar com outros empreendedores, que é uma das percepções que nós gostaríamos também que você nos desse a impressão dos desafios do empreendimento aqui dentro do estado de Rondônia. Qual é o seu olhar sobre essa temática? Ô Wander, o desafio do empreender é constante, né? Isso aí a gente vem desde a época dos primórdios aí, né? A gente antigamente tinha um pouco mais de facilidade, né? Com a entrada agora de muito tempo já, né? Algum tempo, mas as pessoas talvez não se enganjaram ainda com a era da tecnologia. Ela dificulta um pouquinho mais para quem não está na área, não criou esse hábito, né? Eu vejo que eu tenho colegas até hoje com essas dificuldades. Então, assim, empreender não é você só ir lá, montar uma empresa e falar, eu vou vender, né? É planejar, é pensar, é discutir, é fazer um projeto de viabilidade. E Pouca gente conhece o projeto de viabilidade. Pouca gente conhece, mas é necessário. Uma empresa hoje, da forma que nós estamos, na economia como a gente está, se você não fizer uma viabilidade do seu negócio, infelizmente você está fadado a abrir e fechar seu comércio. E assim, a gente percebia antigamente que os empresários já começavam a empreender já querendo buscar o seu retorno. Não existe retorno de imediato em qualquer negócio. Você tem que buscar, você tem que planejar e analisar a longo prazo, para que você possa colher os frutos. E eu vejo que a cada dia que passa está melhorado o nosso hall de empresários com essa mentalidade, né? A gente tinha poucos, né? Eu costumava dizer, na minha empresa mesmo, a gente tinha poucos empresários, a gente tinha bastante comerciante, né? Comerciante é uma coisa, empresário é outra. É o que pensa a longo prazo. Então essas pessoas vão ficando no mercado. Se você observar hoje, a gente buscar aí 20 anos atrás, poucas pessoas daquela época estão hoje no mercado ainda, porque eles não eram empresários, eram comerciantes. E isso passa por si só, os momentos vão tirando essas pessoas do comércio, porque elas não têm um pensamento a longo prazo, elas só pensam em imediatismo, e não existe imediatismo dentro do comércio. Mas isso não chega, por exemplo, eu tenho ouvido isso bastante, inclusive. Esteve aqui o Noelber do Sebrae, falou sobre isso. A gente teve a Nayara também, que é empreendedora, falou bastante sobre essa questão. E você? Aí por que eu acho que, de repente, pode ter um contrassenso, às vezes, né, do desafio do dia a dia? Eu estou lá, inicio o meu negócio inicialmente com uma ideia, né, enfim, de ter uma continuidade naquela empresa, de prestar um serviço, ou de repente vender um produto. Mas com o tempo, a integralidade do meu tempo dedicado a essa empresa vai fazer com que eu comece as minhas retiradas. Eu sei que o cenário ideal é que a gente comece uma empresa com um caixa robusto, para essa empresa trabalhar à vontade, ali, começar a ter o seu retorno daqui 1, 2 anos, e a partir desse momento eu conseguir fazer as minhas retiradas. Mas como o mundo não é essa flor toda, e às vezes eu tenho até esse dinheiro para começar um negócio, mas com o meu tempo todo dedicado a essa empresa, logo eu preciso fazer essas retiradas. Como que a gente, na prática, consegue ir lidando com essa situação? Porque também é uma realidade muito dura. Eu entendo, mas é uma coisa que você tem que plantar a semente, né? E lógico que eu vou querer fazer uma retirada de um valor substancial, mas eu tenho que analisar como é que está meu fluxo de caixa, como é que está minha empresa, como é que está meu faturamento, como é que está meu custo operacional, meu custo fixo. E eu preciso entender um pouquinho desse cenário todo. Por isso que eu estou dizendo, empreender e comercializar são diferentes. Quando eu empreendo, eu vou dizer, não, mas eu não posso nesse momento. Eu tenho que primeiro fazer com que as coisas andem na minha empresa, para depois, então, eu colher meus frutos.
Se eu for tirar o meu fruto no meu dia a dia para poder fazer aquilo que eu quero, e a gente quer sempre mais, a gente como pessoa, como ser humano, você quer sempre o bem-estar da família, o seu bem-estar. Porém, será que o meu comércio me dá isso a curto prazo? Como é que eu tenho que fazer para que eu consiga melhorar esse meu entendimento? É isso, é procurar um Sebrae, é procurar pessoas que vão te dar, fortalecer seus conhecimentos, né? Eu costumo dizer que o contador é uma base para isso, porque nós somos como se fosse um pediatra da empresa. Nós que damos o primeiro medicamento no início da sua constituição, que é nascedouro da empresa. Assim como o pediatra acompanha a criança, o contador acompanha o nascimento de uma empresa. E a gente fica muito feliz quando você vê a empresa crescendo. Mas é crescer com a consciência de que você está fazendo a coisa certa. Não adianta eu querer que as coisas aconteçam ao momento que eu quero, que eu não vou conseguir. Isso é, o dinheiro a gente vê todo o tempo falando, não leva desaforo para casa. Então, se eu quero algo para mim, eu preciso pensar a longo prazo. Eu não posso simplesmente chegar, como eu chegar numa empresa para trabalhar e querer já começar a desenvolver um trabalho e ganhando como gerente, ganhando como supervisor da minha empresa, não vai ser isso que vai acontecer, eu não vou conseguir. É assim eu, dentro da minha empresa, querer fazer uma retirada que a minha empresa não me dá condições de fazer isso pelo porte de vendas que ela tem e do custo operacional que ela vai me dar durante o mês. Então, eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser bastante eficiente para poder entender como é que eu vou tocar essa minha empresa sem que eu precise, sem que eu tire dela que o capital de giro, o meu dinheiro para mim poder fazer a compra do meu produto, eu investi em mim, investi em veículo, investi em casa, investi em terra, investi em gado. E antigamente a gente tinha muito isso. Hoje, Entendi. hoje a coisa é um pouco mais diferente. É basicamente o CNPJ rico é o sócio um pouco pobre, né? Sim. Para ter para ter a continuidade. Agora, ainda continuando nesse nicho ainda do assunto do empresário, esquecendo agora o Jorge, secretário de Fazenda, mas o Jorge com a história e o histórico de empresário. Carga tributária é um desafio para empreender no Brasil? É um desafio, mas um desafio de consciência. Eu costumo dizer, e falo às vezes com meus clientes, não existe empresário que pague imposto. O que a gente tem que conscientizar é que eu não estou pagando imposto, eu estou repassando imposto. Quem paga imposto é o consumidor final. A carga é grande, a dificuldade de você colocar sua margem de trabalho é difícil? É. Mas o que eu preciso entender, o primeiro ponto que eu preciso entender é que aquilo que eu estou pagando não está saindo do meu bolso. Eu preciso fazer continhas. Eu preciso saber fazer minhas contas de custo operacional, custo fixo, meus investimentos, a minha margem de retorno, para que eu possa saber que aquilo que está sobrando para mim é aquela margem que eu coloquei. O nosso maior problema hoje, e sempre foi, eu estou pagando muito imposto. A concepção de pagar muito imposto é que me deixa, às vezes, intrigado. Empresário nenhum paga imposto. Desculpa a franqueza. E eu sempre falo para os meus clientes, se você está repassando aquilo que é do governo. Então, se eu tenho que pagar 20%, 30% da carga tributária, eu tenho que deixar isso para pagar meu imposto, porque quem está me trazendo esse dinheiro para pagar o imposto é meu cliente, é o meu consumidor final. Então, a gente abre os olhos e diz assim, a boca e fala assim, eu estou pagando muito imposto. Mas, na realidade, se está pagando imposto, tem que rever a forma de cálculo, porque quem paga imposto é o nosso consumidor. Basicamente, pode estar reduzindo a margem a zero. Sim, e está reclamando da carga tributária. O que eu preciso entender é o que isso me custa, o que minha empresa me custa de tributos para que eu possa colocar no meu preço, minha formação de preço do meu produto. E aí sim eu vou ver o que eu vou ter do meu retorno. E eu tenho que ter um ponto de equilíbrio, eu preciso saber qual que é o meu ponto de equilíbrio para saber o que eu vou estar ganhando, o que eu vou estar perdendo, o que eu vou estar pagando. Entendi. E um pouquinho da sua história, Jorge, agora eu fiquei um pouquinho curioso. Como que você entrou na iniciativa privada para poder empreender? Wander, eu quando criança, quando jovenzinho, né, já estou um pouco mais adulto, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E eu fui, né, em busca do meu sonho, infelizmente não consegui. E eu voltei. Quando eu voltei, eu tinha que trabalhar. E eu sempre gostei de números. E foi quando meu pai conseguiu um trabalho para mim, eu tinha 15 anos, 16 anos. E eu comecei na contabilidade. E gostei, continuei gostando. Trabalhava no escritório de contabilidade e estudava, depois fiz técnico contábil, trabalhei em banco,
Depois fiz contabilidade na Farol, a gente foi a primeira turma de contabilidade na Farol. Bacana. E sempre militando dentro da área contábil, estudando e militando. E Deus quis que eu me apaixonasse por essa profissão, que eu falo da profissão contábil hoje, meus olhos brilham, porque quando comecei, desde quando iniciei meus trabalhos, foi como contador, nunca tive uma outra profissão. E graças a Deus, Deus me deu o dom de falar, de entender um pouco da parte das clientelas, um pouco do comércio, para que a gente possa estar ajudando no dia a dia os empresários que são clientes nossos, amigos nossos. E eu sou um apaixonado pela contabilidade. E aí, quando que entrou no eu ramo? Comecei em 89. 89? 89. Já empreendendo dentro do escritório? Não, sócio? Como contínuo. Não. Eu comecei como contínuo. Eu fazia, antigamente era folha de pagamento, na época a gente tinha o Bamirindos aqui, a gente faz tempo, e fazia folha de pagamento daquele papel na impressora, na máquina de datilografia. Esse mês você fazia a dispensa, no outro mês você informava que tinha feito alguma admissão, no outro mês seguinte vinha pelo correio, a gente só acrescentava ou então tirava. Eu tinha curso, né, para máquina datilográfica, eu fiz curso, mas sempre fui ruim, para datilografar sempre fui ruim. E a gente, nesse escritório que eu trabalhava, eu buscava as notas, eu entregava a folha de pagamento e eu fazia a parte de fechamento e devolvia para os clientes. Então, assim, eu iniciei bem lá atrás, nesses modos bem iniciante mesmo. E já era no escritório Rolim? Não, eu era do escritório Status, de frente à PM ali. Meus primeiros patrão foi o Zé Mauro, Seridão, continuando na profissão até hoje, mas eu comecei ali de frente à Polícia Militar, aqui em Rolim de Moura. Que legal. Aí foi pro escritório Rolim? Fui pro escritório Rolim, na época o Beto, que é o meu sócio hoje, era secretário de Fazenda do município. Meu irmão trabalhava com o Beto, e o Beto precisava mas meu irmão estava saindo e precisava de alguém para poder andar com o escritório. E aí eu fui convidado. Mas antes disso eu passei por uma área de comércio de madeira, me quebrei todo. Ah, você já teve outra tentativa. Quando eu saí do banco, e eu fui para o comércio de madeiras. E aí eu não consegui prosperar. Eu e um amigo meu lá de Alto Alegre. Era uma febre também, Rondônia estava naquela fase da madeira, né? Era o ciclo da madeira. Aí realmente não deu certo, eu voltei para a contabilidade, inclusive eu voltei para a contabilidade sem ganhar nada. Eu voltei para a contabilidade quando eu parei, mexendo com madeira, e eu voltei para aprender, que eu fazia, fiquei uns 3 anos fora. Não foi muito tempo não, foi uns 3 anos. Mas como a contabilidade é muito dinâmica, né? E eu voltei para aprender como fazer contabilidade novamente. E foi aí que eu voltei para o escritório Contalex, com o Zé Mauro, que é meu compadre. Abraço aí pro meu compadre Zé Mauro. E ali, depois dali do escritório Contalex, eu fui para o escritório Rolim em 97. Aí estou lá até hoje, aí iniciei como funcionário, depois compramos um escritório, que era o JG, e colocamos 2 escritórios juntos. Depois dali, o Beto seguiu carreira em Porto Velho. Está lá até hoje? Está lá até hoje. Sua residência? Ele hoje está no Sebrae. E eu fiquei no escritório, somos sócios. Ele está lá e eu aqui, mas nós somos sócios. O dele a gente faz. Essa questão de trabalhar de graça é quase igual a minha história. Eu estava trabalhando no despachante, você se recorda, né? E fazendo a faculdade. E queria ter a expertise do trabalho, né? De contabilidade. E fui lá pedir as contas na fé e fui distribuir os currículos. O problema é que ninguém estava contratando na época. E quem fica de seguro-desemprego tem data para acabar, tem né? Validade. Tem validade. E, se eu não me engano, era 4 meses na época, ou 3, não me recordo mais os detalhes. Mas 4 meses. É 4, né? 4. No último mês, e não conseguia emprego, já estava tentando outros empregos sem ser dentro da área de contabilidade, setor de vendas, enfim. E não estava conseguindo nada. Aí surgiu uma oportunidade de um estágio não remunerado. E aí eu abracei aquela oportunidade porque era mais barato você estar em algum lugar com o ar-condicionado ligado do que ficar em casa com o ar ligado. E foi assim o início da minha carreira profissional, basicamente, foi desse jeito. Aí eu entrei para trabalhar durante 60 dias de graça nesse estágio, com 15 dias eu fui efetivado. Mas eu esqueci de falar, eu fiquei um período de graça, que eu fiquei aprendendo, mas depois eu já comecei a ganhar um salário.
Busca um no meu salário. começou, não me recordo, mas eu acho que foi meio salário por um tempo, que era meio período, aí depois foi para um salário inteiro. E foi interessante o crescimento dentro da profissão contábil, que em um ano já tinha começado uma disputa com outras ofertas para mudar de escritório com salários maiores, né? E aí Pois acabei é, ficando ali ainda por mas mais um é que tempo. eu falei lá atrás, né? Isso depende da gente, né? A gente tem que querer, a gente tem que buscar. Então, nada vem de graça. Você precisa suar um pouquinho para poder mostrar a sua qualificação, sua boa vontade, seu profissionalismo. E isso é assim, é o natural de todas as profissões. E na contabilidade não é diferente. Bacana. Mudando agora um pouquinho o nosso assunto, vamos falar um pouquinho sobre cenário econômico do Brasil. E o Jorge é bem antenado nas informações brasileiras, uma vez que entra agora a figura do secretário de Fazenda. É um currículo tão diversificado que eu não sei nem quem é o Jorge. É Então, empresário? É conselheiro? É secretário de Fazenda? O que é o Jorge? nem eu sei, tem hora que eu não sei nem quem é. É um pouco de Mas cada assim, é um coisa. pouco de cada coisa. A gente, né, tenta buscar algumas coisas ali para poder diversificar. A Secretaria de Fazenda, ela veio, não era uma busca minha, né? Porém, com o advindo do Observatório Social, que a gente militava no Observatório, Me militamos recordo. E por um foi um bom trabalho período, muito bonito. Foi um bom trabalho muito período, bonito. eu costumo que o prefeito me deu um, a secretaria como fosse um espinho, falando, tá aqui, bom, você ficava falando, você ficava buscando e brigando, agora vai lá e toma conta. E é um desafio, foi um desafio para nós, a área pública, porque até então nunca tinha participado, participava dos processos com o observatório, mas nunca tinha adentrado numa gestão pública. Para E ver o outro bastante, lado, né? Como que nunca funciona. tinha visto nada. A gente cobrar é fácil, né? E a gente cobrava bastante. Porém, na hora que você vai para dentro da Eu me essência, recordo. você vê que não é fácil. Mas é um desafio gostoso, é um desafio gostoso. E a nossa busca é o tempo todo informação e olhar no futuro, a economia no futuro. E a gente está ali o tempo todo, né, brigando, você sabe disso, como é que é. Fazenda não é fácil, não é você lidar com o seu negócio, você lidar com a sua empresa uma coisa, você ser gestão pública é diferente, os cuidados têm que ser tanto quanto ou maior que você cuidar das suas coisas. E a gente briga mesmo, a gente busca e desafios de desconto, de diminuir despesa, de busca de coisas diferentes, né? De um desafio diferente dentro das obrigações para que a gente possa estar lidando o melhor da gente no nosso dia a dia. Eu sempre falo, a gente tem que fazer sempre com pouco, fazer muito. Não é comprar sem qualidade, mas é compras com qualidade, mas que realmente a gente discute preço, que a gente briga, que a gente vai para cima para poder trazer um produto de qualidade, com um preço final que seja realmente um preço bom para que as coisas andem e que a gente tenha um desconto maior possível dentro da nossa gestão. Você foi secretário também de Fazenda no início, dentro do período da pandemia, né? Fomos, desde o início. E como que está sendo a economia de lá para cá? A gente tem visto assim muitas reclamações, no geral, o Brasil afora, dos municípios, falando sobre os repasses, né, federais, sobre os repasses estaduais, e aí alguns desafios dentro das prefeituras no geral. Como que você viu esse crescimento? A gente não teve problema na época do Covid, né? O governo não injetou muito dinheiro, né? Com relação à economia, nosso município cresceu muito desde quando nós assumimos. Nós assumimos a gestão com um orçamento de 146 milhões. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos com 2025 com um orçamento de 296 milhões. Então, dobramos o orçamento. Então, assim, o problema não é o orçamento, o problema nosso é equalizar a despesa com receita, né? O custo hoje público é muito alto. Tudo que você compra, o preço é um pouco mais diferente do que você comprar hoje no privado. E o que a gente briga sempre é para que isso equalize com o privado. Se eu pago 10 numa xícara, no privado eu tenho que pagar 10 também no público. E as despesas, né? Folha de pagamento,
A nossa arrecadação própria, ela tem aumentado bastante, mas ao mesmo tempo que aumenta a arrecadação, aumenta também a despesa. E essa equalização da despesa com receita é que a gente precisa melhorar o tempo todo. Então, é o olho o tempo todo nessas equalização de despesa para que a gente possa fechar um exercício sem tanto transtorno, nem sem tanto problema no final. Eu ia tocar nesse assunto, por exemplo, já adiantou, sobre a questão da folha de pagamento, no geral. Porque muito embora dobre o orçamento, quando também acontece esse ingresso de recursos muito altos, como dobrar, a gente também tem do outro lado a despesa com a questão da própria taxa Selic, do como a pessoa está sentindo os efeitos da inflação e a taxa de juros real, porque ainda há uma discussão que existe a inflação e existe a inflação real, né, que é a da prateleira do supermercado, que é o poder de compra do funcionário, do servidor público, que acaba perdendo. E aí, como funcionário, acaba tendo também que o município, os municípios, né, tendo que equalizar essa conta. Como é que é o desafio de folha de pagamento com a receita? O Wander, a folha de pagamento nossa, hoje, do município, aumenta constantemente, porque todo serviço que você aumenta, você tem que aumentar uma despesa com o funcionário. Então, ou seja, além de você equalizar isso com a infração, que seria os salários daqueles que já estão, nós temos o tempo todo contrato emergencial, agora mesmo passamos agora por um concurso público que vamos ter que contratar. Por quê? Porque se você aumenta uma escola, você tem que aumentar professores. Se você aumenta um postinho de saúde, você tem que aumentar a mão de obra. E se você aumenta a mão de obra, você aumenta a despesa fixa que você vai precisar, é um medicamento, é um balde, a água, a energia. Então, tudo isso, ao modo que aumenta a arrecadação, também vai aumentando, porque você vai disponibilizando mais serviços. Isso é natural, né? E a gente tem tido muita obra no município, então, ou seja, obras também ela vem com seus problemas. É um aditivo, é uma contrapartida. As despesas continuadas, as despesas né? continuadas. Que são oriundas da própria obra. Então, ou seja, a gente está sempre aí buscando, mas quanto mais você traz, mais você entrega para a população, mais despesa você cria, porque você vai estar sempre tendo que investir do seu recurso próprio. E não é fácil porque você tem um auxílio alimentação que tem que ser mexido durante um exercício posterior, que você tem que equalizar. Aí eu tenho a infração, por exemplo, ano passado mesmo, esse ano nós fizemos um reajuste aí de 6,96 no salário. Não é muito, mas com uma folha de pagamento de 1.600 funcionários, isso já eleva 3, 4 milhões aí a mais na folha de pagamento no contexto geral. Aí você mete no auxílio alimentação também, é um absurdo, porque você precisa pagar para 1.600 pessoas. Então, tudo isso vai aumentando. O que precisa entender é os gestores da gente ir equalizando isso. Logicamente que a arrecadação nós não tivemos problema. Volto a dizer, nossa arrecadação ao longo do ano ela vem continuando a crescer, porém a gente precisa sempre estar de olho para poder equalizar. Virou meme recentemente um prefeito de algum município do Nordeste, eu não sei qual, agora me fugiu a memória, que ele culpou o tarifaço do Trump pelo atraso salarial. Eu vi o memezinho. Você chegou a ver esse meme? Mas eu só vi só falando que ele tinha culpado, mas eu não assisti o meme. Não. E até que ponto isso afeta? Não afeta, né? Não, de imediato não. Isso pode afetar lá na frente, com os repasses, né, com o governo federal, por causa do tarifaço e tal. Mas isso não é de imediato. Né? Não. Mas é uma coisa que a gente precisa ficar de olho, porque a gente previa algumas alternâncias, algumas mudanças na época das eleições, né? Essa situação de mudança de governo, a gente já estava prevendo isso, que poderia dar uma diminuída. Ou seja, não caiu, não entrou em déficit a diferença entre aquilo que a gente estava recebendo com aquilo que a gente passou a receber. Mas poderia ter sido melhor. Então, quando a economia dá uma estagnada, dá uma baixada, como a gente está tendo nesse momento, muita especulação, a gente se preocupa com o futuro. O momento talvez não seja o impacto, mas o futuro pode ser um pouco mais indesejado. É o Fundo de Participação dos Municípios, que está sendo também bastante discutido Brasil afora, sobre a possível queda. Ou seja, o Fundo de Participação do Município, basicamente, ele é composto pelo IPI, salvo engano, e por mais um imposto, que me fugiu a memória agora, não sei se você recorda, imposto de renda, né? Isso, imposto de renda e o IPI, e aí dentro daquela fatia repassado com base no censo, entre outros critérios, né, para os municípios. E aí várias prefeituras Brasil afora reclamando
que esses repasses estão caindo e diminuindo? Esse impacto está sendo sentido aqui no estado de Não, Rondônia? nós ainda não. Graças a Deus, o nosso repasse está ok, está dentro daquilo do esperado, do planejado, Dentro do que foi orçado, do né? que foi orçado. A gente se preocupa um pouquinho para o ano que vem, o próximo ano, né, dado essa a reforma, né, das coisas começarem a entrar um pouquinho, cair um pouco do repasse. Mas a gente está tentando caminhar junto com a reforma. Nós temos uma equipe que está acompanhando. Nós conversamos isso aqui em off, né? E para tentar ver se a gente não deixa a peteca cair, que nosso repasse venha a diminuir, porque hoje nós sobrevivemos, né? Boa parte, cerca de 70% aí, repasse. É do que vem de fora, Do que né? vem de fora. Então, nosso recebimento hoje, a receita livre que a gente chama, ela não atinge hoje 30% do município. Então, FPM, ICMS é a nossa maior fatia. Hoje nós precisamos disso para poder sobreviver. Tem o pessoal que tem acompanhado bastante a reforma tem dito que os impactos são mínimos. Como que vocês têm visto esse olhar mais crítico A gente dos municípios? acompanha e tomara que seja mínimo, né? Porque assim, falar uma coisa e a essência mesmo no dia a dia vai ser outra, né? Entendi. Mas a gente se preocupa. Então nós estamos trabalhando já com orçamento para o ano que vem, com os pés no chão, tentando não aumentar tanto, né? De repente nem atingir aquilo que é a nossa expectativa, para que a gente não passe por dificuldade. Porque uma coisa é você trabalhar um orçamento. Outra coisa é você ter o financeiro para poder acompanhar o orçado. Então, uma coisa depende da outra. Eu não posso pagar sem orçamento, mas eu não consigo pagar sem financeiro. Então, eu preciso acompanhar. Então, a gente está tentando entrar dentro do mínimo possível para que a gente equalize os nossos déficits, o nosso orçamento com o nosso financeiro. Entendi. Com a taxa Selic hoje definida em 15% mais ou menos, a política monetária do Brasil é desacelerar o consumo. Sim. Ou seja, dar uma reduzida aí dentro do mercado do consumo final. Isso já começa a ser sentido ou ainda também os municípios ainda não começaram a sentir esse impacto tão significativo? Mas... Eu pergunto porque o consumo como resultado vai ter o pagamento do tributo. E o tributo ingressa dentro dos cofres públicos, né? Vem para o Tesouro. A princípio não, Wander. A princípio a gente, como eu comentei anteriormente, a gente não tem sentido nenhuma mudança ainda não. Impacto significativo em relação a isso. Não. Logicamente que as coisas, a economia da forma que estava vindo em 2022, 2023, daquela alavancada, poderia estar melhor. Entendi. Mas a gente já sentiu que a coisa não ia andar, a gente já tirou um pouquinho o pé do acelerador. Precisamos tirar um pouco mais, isso é natural, porque a cada dia que passa você, como eu disse, aumenta a despesa e a receita às vezes não vai de acordo com as despesas. Mas a gente consegue tocar ainda sem tanto impacto. Eu faço essa pergunta porque quando eu reviso os números eu chego nessas conclusões também, né? Que se hoje o mercado tivesse aquecido, os municípios e estados estariam muito mais ricos do que estão, porque eles estão conseguindo sobreviver, né? dentro desse desafio. E é uma pergunta relevante porque todo mundo está apontando esse momento como um momento de crise, principalmente por causa do consumidor final, né? Que tem sentido um pouco do peso do valor final ali das compras. Realmente, como eu falei também anteriormente, a economia deu uma estagnada, ela deu uma parada, porque é muita especulação. Então, quando eu vejo que alguém está dizendo que aquilo não vai ser bom, eu também vou me retrair. Mas o consumo em si não deixa de existir. Então, ou seja, a gente pode não estar aumentando como a gente precisava e como a gente programava, mas a gente consegue se manter. Inclusive, quando eu vejo algumas matérias que a gente vai virar uma Venezuela, em 6 meses eu fico buscando a fonte da matéria para poder entender de onde saem essas informações. Porque muito embora a gente também tenha um aumento da dívida do Brasil, os fundamentos brasileiros são muito sólidos, são muito firmes. Não chega nesse ponto de chegarmos a uma Venezuela. Você já refletiu um pouco sobre isso? É muito negativismo, né? É muito falácia, né? Muita conversa. Aí é onde eu falo das especulações, né? Então, logicamente que tem coisa que é bom para que a gente também se assente um pouquinho, né? Mas que nós vamos virar uma Venezuela aqui 6 meses, 1 ano, e eu falo com certeza, eu acho muito difícil. Não existe nenhuma perspectiva disso acontecer, se Deus quiser. Logicamente que a gente precisa melhorar, né? Mas não vejo essa situação assim tão desesperadora, não. E ainda continuando um pouquinho sobre a questão da reforma tributária, como que o município está vendo a perca da autonomia financeira, principalmente ali do ISS?
Wander, é difícil para nós, né? Como gestor financeiro, você vê que sua receita está indo para uma fonte que você não vai ter muita facilidade de vê-la, é difícil. Mas o que a gente precisa é se adequar, é acompanhar as mudanças para que a gente possa sofrer o menos possível e não sofrer por antecipação. Mas não podemos deixar de fazer o nosso papel de projeção, de programação, de projeto futuro, para que a gente não tenha aí lá na frente surtir aí algo que você não estava pensando. Dentro desse contexto ainda, agora usando um pouquinho da experiência dos dois, do contador e do secretário de Fazenda, qual que hoje você vê como a maior burocracia brasileira? A carga tributária ou então acesso ao crédito para as empresas? Eu acho que a carga tributária, né? É o mais É complexo. o mais complexo, né? Hoje o crédito está muito aí à vontade, né? Facilitado. Muito facilitado e às vezes com bastante preocupação por ter tão fácil, né? Então às vezes a facilidade faz com que os empresários não pensem muito, né? E você contrai aí uma dívida que daqui a pouco, quando você for ver, você de repente não consegue pagar. Então o crédito ele faz com que também os empresários, a pessoa física, né, num contexto geral, se entra em dívida e que de repente as coisas podem lá na frente não ser aquilo esperado. Eu contrair um crédito para gastar a lá vão ter, é fácil, difícil eu pagar depois. É como eu também sou contra em algumas formas da gestão pública de financiamento. Porque não adianta você fazer algo para você hoje estancar um gargalo, mas que você precisa pagá-la futuramente. Não ter condições de pagar. Na sua experiência do dia a dia, olhando para o passado, enfim, as pessoas que você já teve a oportunidade de assessorar, aconselhar, que tomaram crédito, a maioria foi bem sucedida ou não foi? Olha, vamos colocar aí 60%, porque é aquilo que eu volto a falar, aquilo que eu falo do crédito. O crédito, quando ele é um crédito para que gere retorno, é um crédito viável. Mas são raros os créditos que as pessoas entram para ter retorno. Às vezes é um crédito para ter retorno pessoal e não retorno comercial, que é aquilo que você adquire um crédito para poder colocar uma mercadoria na sua prateleira, para poder girar ela. Essa sim, logicamente você tem que analisar daí o custo desse crédito. Mas normalmente é um crédito que te dá retorno. Agora o crédito para imobilizar, um crédito para você mobilizar, aí eu vou comprar um carro, vou fazer um financiamento e vou comprar um carro para poder eu andar. É com diferente, crédito da empresa, com né? crédito da empresa. É diferente de eu adquirir um crédito e comprar mercadoria para que eu faça ela girar. Então, ou seja, todo crédito que é muito fácil, ele tem dificuldade para pagar no futuro. Como você está vendo hoje, por exemplo, dentro da área empreendedora, o que vai ser a bola da vez no olhar do Jorge para a economia rondoniense? O que está valendo a pena no futuro? Que mais cresce dentro do estado? O agro, né? Hoje o que mais cresce é o agro, esse negócio, né? Apesar de estar aí parado, né? Uma baixa, às vezes uma arroba do boi, uma área rural e tal, mas é uma coisa que você não tem perca, né? Então você trabalha também, né? Faz investimentos na área do agro, né? Eu tenho uma terrinha, né? Eu tenho uma área minha que está arrendada para soja. Trabalhei com leite também, com gado de corte. Tem espaço também para soja dentro do estado de Rondônia? Tem espaço, hoje é espaço de soja. Está crescendo hoje a soja demais, que cresce hoje no estado, né? Tem mais do que o próprio agro, né? Então o agro ainda tem muitas pessoas que têm sua terra, eles sempre gostaram do agro, eles continuam. Mas hoje a soja, hoje ele prospera dentro do estado, né? Hoje a bola da vez é a soja. Eu cresci, eu não sei se você sabe essa resposta, mas eu cresci vendo nos livros, não me recordo se é de geografia do estado de Rondônia, que a terra de Rondônia não era apropriada para o plantio. Apenas 11% era boa, o resto era tudo infértil. Foi assim. No terceiro ano do ensino médio, estava escrito lá no livro, dentro do contexto geográfico do estado de Rondônia. E hoje está se provando o contrário. Não, Wander, não existe terra ruim. Não existe. Igual, mesmo é feia, né? Assim, logicamente as pessoas não sabiam trabalhar com a terra naquele período, naquela época. Hoje não, hoje você vê aí aquele setor ali mesmo, ali para sentido Mato Grosso, onde o pessoal dizia que a terra era ruim, com soja, dando soja plantada, soja colhendo, plantação de milho, plantação de feijão, arroz, entendeu? Então, ou seja, que não era uma terra bem cuidada, as pessoas não sabiam como manusear a terra. Então não existe terra ruim hoje para trabalho, para pecuária e para área agrícola, não.
O pessoal costuma dizer que a área do agro tributa muito pouco, na verdade. Tem muitas isenções e tudo mais. Nesse contexto, você acha que o estado de Rondônia pode acabar ganhando ou perdendo? Não, eu acho que o Estado não perde, né? O incentivo tem que haver, né? O investimento é muito alto, né? O investimento é muito alto, o risco é muito grande. Então não Entendi. adianta você querer também tirar, matar galinhas de ovos de ouro, tirando deles a parte, o incentivo que ele poderia ter. Então é melhor você incentivar e ter parte do que você não incentivar, cobrar e não ter retorno nenhum. Eu vejo que realmente o agro hoje, a tributação não é tão alta, ela é trabalhável. Mas é uma coisa que não dá para se pensar em aumento de carga tributária hoje da forma que nós estamos. Para quem vai para Porto Velho hoje, e pela 364 já vê a diferença, né? Os Sim. anos foram atualizando o estado de Rondônia dentro da parte do plantio. Os espaços que não tinha, os silos que não tinha, hoje você vai e basicamente o estado de Rondônia inteiro está cortado, né? Sim, Com sim. esses E é o investimentos. estado todo, você passa aqui, você vai aqui para o lado de Cacoal mesmo, também você vê soja nas BR, você vai para Ali pro lado de Corumbiara mesmo, né? Corumbiara mesmo, entendeu? Além do agro, né? Muito plantio. Então, ou seja, o agro hoje, a agricultura do estado cresceu muito nos últimos anos. Então, se não tivesse o incentivo, também não teria crescido da forma que cresceu. Então, O pessoal questiona muito. Uma coisa é o agro, outra coisa é a agricultura familiar. E aí todo mundo acaba colocando tudo num pacote só. Afinal, é a mesma coisa ou não é? não, familiar é um pouco diferente. Lógico que pequenas pessoas, pequenas produções, que ela tem que existir, né? Não tem como ser diferente. Hoje, as plantações mesmo, arroz, parte do arroz, parte do feijão, a parte de verdura, é tudo da agricultura familiar. E o leite você não vê grandes estruturas leiteiras, você vê pequenas estruturas leiteiras. E essas têm que existir, vão existir sempre. Que produzem o leite, vai para a Já vai para a cooperativa, né? Que é cooperativa, um vai para o outro modelo. mercado, entendeu? Entendi. Então o agro é a bola da vez e cavalo também é. Cavalo é paixão. Cavalo é paixão. Cavalo é paixão. Se tem um trem que a gente é apaixonado, é cavalo. Cavalo, o retorno é pouco, mas é uma coisa gostosa de mexer. E eu tenho lá na minha área mesmo, eu deixei um pedacinho lá para mexer com meus cavalos. Tem meus. Mas aí vai, eu vejo que também no estado de Rondônia falta um pouco da cultura do cavalo, né? Porque você chega em Minas Gerais, Aras é espalhado para todo lado, tem um comércio mesmo que funciona. E você vê, por exemplo, raças como Manga Larga Machador, em Minas é uma febre. E Aqui o você nosso chega é aqui ao quarto de milha, quarto né? de milha, Quarto né? de milha. Mas tem muitos aqui. Nós temos hoje muitos áreas no estado de Rondônia. Aqui mesmo em Rolim mesmo, nós temos grandes criadores aí, com áreas aí que fazendo leilão o tempo todo. Eu já visto o Rafael, que do Rancho KR, todo ano ele faz, segundo, acho que 2 a 3 leilão por ano, né? Inclusive, desde quando ele cutuca lá pra gente comprar um. Mas assim, é uma área muito gostosa de mexer. Eu falo em Minas porque minha família tem criador, né? Tem dono de aras. E a gente foi criado nessa cultura em Minas Gerais do circuito. Primeiro que as exposições têm os dias específicos para as competições do cavalo. E eu não estou falando nem do tambor. Estou falando mesmo da premiação do cavalo, do porte do animal e tudo Sim, mais, né? sim. Aqui E eu, nós não temos e eu esse percebo tipo. que aqui não tem no Não, estado de não, Rondônia, não. né? Por beleza a gente não tem. A gente tem muito cavalo de trabalho, por exemplo. Normalmente os leilões é cavalo quarto de milha, é laço, é tambor, né? Hoje a vaquejada, quando tem lá pro lado do Nordeste, a gente não tem, muito pouco aqui, quase que não existe. Mas tem crescido bastante essa área de áreas em Rondônia. E os negócios são bastante altos, né? São os valores bem substanciais. Eu falo isso porque hoje cavalo em Minas, por exemplo, e até ali na região de São Paulo também faz parte até um pouquinho da economia. Sim, Um fragmento pequeno, mas faz. Se você chega, por exemplo, em Uberaba, são incontáveis áreas. Isso eu estou falando já direto ali na BR. você Já tem ideia, encontra. agora o Gustavo Lima vendeu uma parte de um cavalo dele por 5 milhões. Né? Então, assim, lógico que aqui nós não faz isso, né? Não tem isso, né? É muito dinheiro. Mas cavalo de 30, 40, 70, 100 mil reais aí, constantemente os ares têm vendido. E é uma economia que gera economia no estado também. Agora, voltando um pouquinho lá atrás para a gente ir para os nossos finalmente, eu gostaria de fazer uma pergunta para aquele jovem profissional que está se formando hoje dentro da área da contabilidade, está ingressando no mercado de trabalho e é um pouquinho assustador. Eu me recordo que quando eu já estava terminando o meu curso de Ciências Contábeis, eu estava encaminhado. Isso tanto no setor público ou privado. Na época atuava nos dois, né? Prestava consultorias empresariais e também estava no setor público. E hoje, para quem está terminando
ingressar no mercado de trabalho? Qual é o conselho que o Jorge Ricardo dá para esse pessoal? O conselho é o que a gente falou anteriormente, né? É você realmente saber o que você quer na sua profissão. Né? Eu quero ser contador. Hoje a gente não tem um leque tão grande hoje de trabalho como lá fora, como você mesmo disse, outrora com o setor financeiro e tal, né? A gente tem que sair um pouco de Rondônia para poder trabalhar nesse cenário. Mas eu quero fazer parte da contabilidade, eu quero ser contador, eu quero trabalhar na contabilidade. Então, não seja mais um, seja uma pessoa estudiosa, seja uma pessoa que vai buscar informação, que troque ideia, né? Como eu falei, as pessoas têm muito medo de trocar ideia, perguntar, é uma coisa que eu nunca tive. E hoje eu tenho algumas dificuldades, eu vou ligar para os meus colegas, eu faço parte de grupo de contabilidade, grupo tributário, grupo de contadores, jovens contabilistas. Então, estou sempre o tempo todo ali, a gente ouvindo, tratando de contabilidade. Então, para você que está nos ouvindo, que tem realmente paixão pela contabilidade, que quer viver da contabilidade, busque, leia, se intere. Ah, mas eu vou para casa e vou ficar em casa no meu berço esplêndido, não quero ler nada, não quero ler matéria, não quero legislação. Aí você vai ter dificuldade. Ah, mas eu vou levantar cedo, eu vou dormir tarde, eu vou ler, eu vou buscar, vou participar de discussões, vou participar de treinamento, vou participar de conversas. Eu vejo pessoas dizendo, inclusive nós temos colegas dessa natureza, ah, mas eu não vou participar de uma palestra porque eu já ouvi. Cara, você pode ouvir 50 minutos de palestra, 2, 3 minutos que você pegue, diferente do que você não tinha visto antes, já é algo para o seu conhecimento. E eu costumo dizer que o que nós temos como contador é a nossa sabedoria. O meu estoque é sabedoria. O estoque de quem vende confecção é roupas. O meu estoque é sabedoria. Então, eu preciso entender que eu preciso variar meu estoque. Eu preciso ter conhecimento, se não é de todas as áreas, mas de boa parte das áreas que eu estou militando, que eu estou trabalhando. Então, eu preciso me munir de estoque. Eu preciso fazer recarga do meu estoque, que é o meu conhecimento. Bacana. E agora reunindo todos os profissionais em um só, Jorge Ricardo, qual a recomendação você teria na sua percepção pessoal para Rondônia avançar tanto economicamente enquanto também gestão pública? Ô, Wander, assim, é conscientização, né? Eu gosto muito da parte de conscientização dos gestores, né? Dos empresários, fazer conta, planejar, viabilizar o meu negócio, tentar fazer com que eu saiba o que eu tenho hoje, para onde que eu quero ir amanhã. Porque se eu não fizer isso, não saber onde estou e nem para onde eu quero ir, dificilmente eu vou ter êxito em qualquer profissão, em qualquer ramo empresarial. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso buscar e eu preciso saber até onde eu posso ir e como eu quero chegar. Então, sempre planejar o que você tem que vai fazer a longo prazo. Nunca achar que as coisas são imediatas, que o seu retorno é a curto prazo. A última pergunta para a gente finalizar. Dentro do último censo que saiu, Rondônia perdeu um pedacinho da população. Me parece que 24 mil pessoas decidiram sair do estado de Rondônia, então foi um daqueles estados que fechou negativo. Na sua percepção, eu tenho a minha formada em relação a Rondônia e o crescimento, mas essa evasão, as pessoas saindo do estado de Rondônia, tem algum impacto significativo? Está sendo sentido uma estagnação do estado ou não está trazendo relevância esse dado? Normal, não traz tanta relevância. Nós, por exemplo, município, saímos de 56 mil para 62 mil habitantes. Então, graças a Deus, nos ajudou já no repasse, né? Também no nosso FPM. Tivemos um crescimento. Isso é natural, né? Até em virtude dos jovens, né? Mora em Rondônia, estuda em Rondônia, daqui a pouco sai para outros mercados de trabalho. Eu acho que é natural. Daqui a pouco a gente volta a retomar novamente o quantitativo de habitantes. Volta a crescer de novo, né? Crescer novamente. O povo também volta a fazer mais filhos, né? Volta a fazer mais filhos. Então, vai cuidar. Tudo certo. Ô Jorge, muito obrigado por estar aqui com a gente. Gostaria que você desse as suas considerações finais para a gente poder estar finalizando. E, mais uma vez, agradecer a sua participação aqui no Pod Rondônia. É sempre muito rico poder conversar com você pela experiência que você tem de vários setores, e ter recebido esse convite para mim foi muito prazeroso. Você sabe que sou um grande fã seu e ultimamente eu tenho chamado os fãs, quem eu sou fã na verdade, né? Os ídolos, para nós estarmos aqui conversando e batendo um papo. Eu agradeço, Wander, aí.
sua fala, e nós estamos sempre à disposição. A gente não sabe muita coisa, mas um pouquinho de experiência que a gente tenta passar para frente. E agradecer pelo convite, né? Era para ter sido semana passada, mas infelizmente eu estava com medida aí, problema nas cordas vocais, mas nós estaremos aqui à disposição sua, aqueles que querem sentar para a gente conversar, a gente gosta muito disso. Eu sou meio que um pouco tímido, mas depois a gente começa a falar, as coisas vão saindo, né? Mas a gente agradece de coração e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Pessoal, hoje mais um Pod Rondônia para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana nós estaremos aqui presente com mais um convidado. Um abraço para todos, fiquem com Deus.